Isaías capítulo 43. Isaías, no capítulo 43, versículo 1 em diante. Quero convidar você, eu quero falar sobre um tema muito importante com vocês, um tema muito atual. E hoje o tema é a vitória sobre o medo. Você está com medo? É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, baseado no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1 em diante. E a palavra do Senhor diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, diz o Senhor, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Pai, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Esta é a promessa da tua palavra. Fala conosco nessa noite. Fale ao coração dos meus irmãos. E ajuda-nos a confiarmos em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você tem medo? Quais são os seus medos? Você tem medo de quê? Você está com medo do momento que nós estamos vivendo? O que é o medo? O medo é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária, presente ou futura. O conceito também se refere ao receio ou à apreensão que alguém tem de que venha acontecer algo contrário àquilo que pretende. Esse é o conceito que eu busquei em relação ao medo. Mas nessa noite eu queria trazer a você, que nos acompanha nessa transmissão, quero trazer a você uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Diante do caos que nós estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus no mundo e no Brasil, eu quero trazer a você uma palavra de alento, de ânimo e esperança. Talvez você já está se sentindo com um tanque vazio. Começamos o ano agora. E você já está se sentindo assim, cansado, com suas baterias arreadas. Além dessa epidemia toda, que é um grande problema para o mundo, você está enfrentando muitas lutas e está com medo do que virá pela frente. Isso é muito natural. Talvez o medo hoje está encurralando a sua alma e machucando o seu coração. Mas, mais uma vez, eu quero reforçar a você que eu quero trazer uma palavra que traga força para a sua vida e um encorajamento para o seu coração, para que você tire os olhos hoje das circunstâncias e coloque os teus olhos no Senhor. É claro que todos nós temos os nossos medos. Todos nós temos fobias. Não é pecado ter medo. Não. Na Bíblia, inclusive, nós vemos grandes homens de Deus que tiveram medo. Então, não se culpe por sentir medo, por ter medo. Não se culpe. Ter medo é normal. Se nós não tivéssemos medo, nós não teríamos receio de altura. Nós nos lançaríamos de um prédio de 20 andares sem medo algum. E morreríamos, não é verdade? Se não tivéssemos medo, nós não teríamos receio de nos aproximar de animais ferozes,
venenosos, não teríamos medo. Tanto nos seres humanos como nos animais, o medo ele tem por objetivo promover a sobrevivência. Há medos que são universais. Todos nós temos medo. Quem, por exemplo, não tem medo de um leão? Quem não tem medo? Quem não tem medo agora de uma barata? Pois é, tem uma frase que muita gente costuma dizer, que todo homem é muito machão até ver uma barata passando pela frente, uma barata voando. Mas enfim, todos nós temos as nossas fobias, os nossos medos, enfim. Mas qual o problema com o medo? Qual o problema com o medo? Sentir medo, como eu disse, faz parte da vida. O problema, meus amigos, meu problema real é viver medos crônicos, que podem debilitar uma pessoa tanto física quanto emocionalmente. O medo pode ser irracional, tomar o controle da nossa vida, gerar doenças no nosso corpo e até mesmo levar à morte. Não há problema em sentir medo, em ter medo, mas a questão é: o que governa você? O que governa você? É o seu medo ou a sua confiança em Deus? O que governa você? É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz que o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E aí ele disse para o seu filho Timóteo, ele disse: Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez você está com muito medo de avançar em relação à sua vida hoje. Está com medo de avançar em relação ao seu casamento. Está com medo de avançar em relação à sua família, ao seu trabalho, sua empresa, à igreja. Enfim, são tantas incertezas e você está com medo de avançar em relação às coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas hoje, nessa noite, Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Portanto, não se renda ao medo, mas coloque a sua confiança em Deus, que tem o controle de tudo, que tem o controle de todas as coisas, que tem o domínio sobre todo o universo e que tem a nossa vida na palma da sua mão. Não tenha medo. O medo paralisa. O medo neutraliza o nosso potencial. O medo destrói sonhos e faz que a gente recue, surge o desejo de recuar. Você está com medo de encarar aquilo que virá pela frente? Você tem medo? Mas qual é o antídoto para o medo? Qual é o remédio para você enfrentar este novo momento com um coração cheio de esperança e coragem? E é sobre isso que a gente vai conversar. Qual é o antídoto? Qual é o remédio? E baseado nesse texto que nós lemos aqui de Isaías, a gente encontra declarações de Deus. E eu queria pensar com vocês nessas declarações que vão fortalecer a nossa vida e o nosso coração diante do momento que nós estamos vivendo, dos desafios que temos pela frente. E aí o versículo 1 começa. Quero mostrar para vocês algumas declarações de Deus. E a primeira declaração de Deus está no versículo 1. Que diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou. Essa é a primeira declaração de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu te criei. Eu te criei. Não tenha medo, fui eu que te criei. Você não é produto de um acidente, mas eu criei você. E eu te amei, diz o Senhor. Portanto, fique calmo.
Fique tranquilo, porque a sua vida não está sendo jogada de um lado para o outro, sem direção, sem um norte, sem um rumo. A sua vida está nas mãos de um Deus que te criou. Então você está seguro e você está protegido. Hoje pela manhã eu li o Salmo 91. Meditamos nessa passagem do Salmo 91, e a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está seguro debaixo das asas do nosso Deus. Primeira declaração é essa: eu te criei, diz o Senhor. Segunda declaração, no mesmo versículo, agora diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Deus está dizendo, a segunda declaração, eu te formei. Eu te formei. O salmista já dizia lá no Salmo 139, que de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia quando éramos ainda como uma substância informe. Gente, e esse Deus que é o nosso Pai, Ele conhece cada detalhe da nossa vida. E Ele nos ama profundamente. E Ele diz, eu te criei, eu te formei. A terceira declaração que Deus faz, ainda no mesmo versículo, Ele diz, eu te remi. Eu te remi, eu te criei. Eu te formei e eu te remi. Deus nos comprou, queridos, através do sangue do seu Filho Jesus. Quando Deus foi criar o universo, Ele disse, haja, e houve. Ele falou e aconteceu. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou a mão no barro, porque Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Foi assim. Mas quando Ele foi remir a mim e a você, Ele então entrou no barro, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia! A redenção para Deus custou mais do que a criação do universo. Custou mais, porque para nos remir, Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para sofrer o que sofreu, padecer e morrer em meu lugar, em meu favor, no seu lugar, em seu favor. Esse foi o preço da redenção, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, o sangue de Jesus que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Essa foi a terceira declaração. Eu te criei, eu te formei, eu te remi. Ainda há uma quarta declaração de Deus para a nossa vida nesta noite. O Senhor está dizendo, eu te chamei pelo seu nome. Eu te chamei pelo seu nome. Olha que lindo isso, gente, porque Deus nos conhece. E Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama porque nós somos ovelhas dEle. Ele é o pastor. Ele é o nosso bom pastor. E nós somos ovelhas desse pastor. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas dele, desse bom pastor, ouvem a voz dele e seguem. Os que são de Deus escutam a sua palavra. Escutam a sua voz pela palavra. E Deus te chamou pelo seu nome. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu presente. E Ele conhece o seu futuro. Ele conhece as suas palavras antes de serem ditas. E Ele conhece os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele te conhece por dentro, te conhece por fora. Ele conhece tudo ao seu respeito. Porque Ele é o Deus que te criou. Ele é o Deus que te formou. Ele é o Deus que te remiu. Ele é o Deus que te chama pelo teu nome. Glória a Deus. Mas ainda há uma outra declaração nesse próprio versículo 1 que nós lemos. Deus está dizendo, tu és meu.
tu és meu, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo seu nome e tu és meu. Tu és meu. Você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Que é justamente o que diz 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Nós somos nação santa e povo adquirido de Deus. Então creia que você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade preciosa de Deus. Você é o tesouro de Deus. Creia nisso, você é herança de Deus. Você é a ovelha de Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. Deus ama você. Você não precisa ter medo do amanhã. Por quê? Porque Deus estará lá no amanhã. Você não precisa ter medo do seu passado, das coisas que ficaram para trás na sua vida, até daquelas coisas que não estão tão bem resolvidas. Não precisa temer, porque Deus também está lá no seu passado. Você não precisa ter medo do hoje, porque Deus se faz presente hoje. Ele é um Deus presente, Ele está aqui, Ele cuida de você. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A sua vida não é dirigida pelos políticos, pelas autoridades deste mundo. A sua vida não é dirigida pela sua empresa. A sua vida não é dirigida pelo salário que você ganha. Mas a sua vida é dirigida por Deus, o Criador, o sustentador de todo o universo. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está no controle, Ele está no domínio de tudo. E é isso que nós precisamos crer. A sua vida está nas mãos desse Deus vivo, e por isso você não precisa temer em avançar. Por isso não tema avançar confiado neste Deus, colocando os teus olhos sempre no Senhor, no autor e consumador da sua fé. Avance, avance, não recue. O fato de você poder enfrentar também esse novo momento que estamos vivendo, enfrentar tudo isso com segurança, com otimismo, com confiança e com fé, isso também não significa que a nossa vida a partir de agora será um mar de rosas. Não, não é isso. Que nós viveremos numa espécie de Disneylândia, que a nossa vida a partir de agora vai ser toda redondinha, toda certinha. Não, e que nós estaremos então, porque somos filhos de Deus, estaremos blindados de todos os problemas deste mundo. Não, não é isso não. Porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. O sol nasce para justo e injusto. Nós padecemos também, sofremos. Temos dificuldades, enfrentamos adversidades. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, é que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos nas mãos de Deus. E se nós estivermos nas mãos de Deus, nós estaremos seguros. Nós estaremos protegidos, porque Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança, e é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Portanto, Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você está aqui, nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus onipotente. Você está nas mãos dele. Deus nunca nos prometeu a ausência de problemas. Essa não é a promessa de Deus. A ausência de lutas, de dificuldades. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que bom a gente saber disso. É por isso que, aí na continuação do texto, logo no versículo 2, você tem a sua Bíblia, o texto já diz que quando passares pelas águas, diz o Senhor, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Veja que interessante o texto. Porque o texto aqui não está dizendo assim: se passares pelas águas, se passares pelos rios, se passares pelo fogo. Veja que não é se, é quando.
Ou seja, vai acontecer. Todos nós iremos enfrentar circunstâncias, situações difíceis na vida. Todos nós, sem exceção, e nós iremos enfrentar os dramas naturais desta vida. Mas o que é importante é a gente saber que não importam as circunstâncias que nós vamos ter que enfrentar. Não importa as circunstâncias que nós teremos que vivenciar. Deus estará ao nosso lado porque Ele prometeu, sendo o nosso refúgio, sendo a nossa fortaleza. Aleluia. E olha, a grande questão da segurança para a gente avançar na jornada da vida é saber com quem a gente anda. E a gente não está andando com qualquer um. Quem está do nosso lado é o Senhor, o Todo-Poderoso. E se Deus estiver do nosso lado, se Deus estiver do seu lado, você vai vencer. Se Deus estiver do seu lado, o fim vai ser bom. Porque a palavra de Deus nos garante que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos bons. São pensamentos de paz e não de mal. Porque Ele quer dar a você um futuro vitorioso para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. É a presença do Senhor que nos fortalece. É a presença do Senhor. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas, das circunstâncias. E nada, mas nada vai acontecer conosco sem a permissão do Senhor. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem a permissão de Deus. Por isso que o único antídoto para o medo é você hoje colocar toda a sua confiança, depositar toda a sua confiança neste Deus que nós vimos aqui em Isaías. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque o dinheiro, a saúde, a conta bancária, a força do seu braço, a sua inteligência, a sua capacidade, a religião, tudo isso não traz segurança. Não traz segurança, mas se Deus for o seu refúgio, se Ele for a sua torre forte, mesmo que você estiver enfrentando muitas dificuldades, enfrentando muitas lutas na vida, você vai enfrentar, você vai encarar tudo isso com muita segurança, com muita paz, com serenidade, porque você sabe que a sua vida não está nas mãos de qualquer pessoa, a sua vida está nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Deixa eu te contar uma história. Na Romênia, um pai sempre dizia assim para o filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E aí, certo dia, houve um forte terremoto que destruiu toda a cidade. E este pai, ele ficou desesperado e ele correu em direção à escola do filho. E o que ele viu? Apenas ruínas. Ficou desesperado imediatamente. Ele e outros pais que foram se juntando começaram a cavar e tentar encontrar os filhos, e não encontravam. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas se juntando para tentar encontrar aquelas crianças, e as horas passavam e ninguém encontrava nada. E aí, já cansados, já desesperados, os pais foram deixando estas buscas mesmo para os bombeiros. Mas este homem, de uma forma obstinada, ele continuou na busca. Ele continuou, e as pessoas diziam para ele parar. Pare, descanse um pouco. Você não vai aguentar, não vai resolver. E aquele homem continuava, ele não parava, até que chegou um momento que eles afastaram uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, e ele chamou mais uma vez pelo nome do filho. E ele gritou pelo nome do filho, e então, lá no fundo, ele ouviu a voz de uma criança. Ele ouviu assim: pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. E ele disse: você está bem, filho? Você está bem, meu filho? E ele disse: sim, pai, eu estou bem, mas eu estou aqui com sede, estou com fome. E o pai disse: tem mais alguém aí com você? Ele disse: sim, pai, os meus amigos estão comigo, todos estão comigo, todos os alunos. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. E aí então,
eles foram resgatados. Quando a rede de televisão veio entrevistar aquele menino e perguntou se ele havia ficado com medo, aquele menino deu uma resposta que emocionou a todos. E ele disse: eu não fiquei com medo. Eu falei inclusive para os meus amigos: vocês não precisam ter medo, porque meu pai vai nos achar. Não fiquem com medo, porque meu pai sempre prometeu que onde ele estiver, ele vem para estar comigo. Meu pai prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. E com isso trouxe um impacto àquelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: assim é o Pai do céu. Assim é o nosso Pai celestial. Ele nos diz nesta noite: eu sempre estarei ao seu lado. Eu sempre estarei ao seu lado. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, eu pergunto: você está com medo? Você está com medo? Mas você é capaz de confiar em Deus? Você confia em Deus? Nós não precisamos ter medo e nós podemos confiar hoje em Deus, depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança neste Deus. Podemos confiar em Deus por quê? Porque o caráter dele que nos faz confiar. E o que é caráter? É quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras. E quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. E tudo que Deus faz, tudo que Ele fala, é sempre verdadeiro. Você pode confiar, porque o caráter de Deus é extremamente confiável. Extremamente confiável. Nós podemos crer em Deus e nas suas promessas, como ainda citamos hoje, promessas de Deus, porque o caráter de quem prometeu, de quem fez a promessa, é um caráter confiável. É deste Deus todo-poderoso, e isso é fé. Fé não é crer em coisas absurdas. Fé não é crer em coisas miraculosas, mas fé é crer no caráter de quem fala. Por isso que o grande desafio para mim e para você nesses dias que estamos vivendo é conhecer a Deus a cada dia mais. E agora que a gente tem um tempo maior, se dedique à palavra, conheça Deus, estude a palavra. Ela vai encher o teu coração, vai produzir fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aproveite esse tempo de reclusão para você se sentar, entre no seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos com a palavra, medite nas Escrituras, ore em cima da palavra, porque ela vai ser o alimento para você nos dias de tribulação. Aleluia! É por isso que a gente precisa conhecer o Senhor. Por quê? Porque quanto mais íntimos nós formos de Deus, mais nós vamos conhecer o caráter de Deus, e assim teremos convicção de que Ele irá cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia! E é por isso que hoje eu desafio você a entregar a sua vida ao Senhor. Entregue hoje. Se você nunca fez isso, você tem uma grande oportunidade nessa noite de entregar aí na sua casa, onde você estiver, assistindo essa mensagem, no seu quarto, ou na cozinha, através de um celular, ou do computador, ou a televisão. Você pode hoje se render a este Deus. Você pode entregar a sua vida ao Senhor. Mas você entregue não apenas a sua vida, entregue a sua família. Entregue tudo aquilo que você tem. Entregue os teus sonhos, os teus projetos de vida. Entregue ao Senhor as tuas finanças, entregue o seu trabalho, entregue tudo a Ele, o seu futuro entregue ao Senhor. Deposite nas mãos de um Deus que é extremamente confiável. E quando eu precisar de fé, então, o que é que eu tenho que fazer? Simples. Olhe para o caráter de Deus. Precisa de fé? Olhe para as Escrituras e veja o caráter de Deus, e aí você vai crer nas suas promessas. Eu quero encerrar com você, quero concluir dizendo o seguinte: que tudo o que Ele prometeu, tudo, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a Bíblia diz que feliz é o homem que confia no Senhor. O salmista dizia, ele disse, Salmo 34, versículo 8, provai
provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia. Lembre-se, não tenha medo. O Senhor está com você. Ele vai agir na hora certa. Vai agir no tempo certo. Confie apenas nele. Confie neste Pai que tem o controle de todas as coisas, que tem o mundo em suas mãos, que tem a sua casa, a sua vida em suas mãos. Ele está no controle e a sua vida está nas mãos de um Deus que é extremamente confiável. Este Deus que é o Criador dos céus e da terra. E eu encerro com as palavras do salmista, no Salmo 56, 11, que diz, ele declarou, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Guarde isso, repita isso comigo agora. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Repita isso mais uma vez. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você. Por aquelas pessoas que estão com medo. A presença do perfeito amor que invade agora o seu lar, lança fora o medo. Eu creio que Deus vai realizar coisas grandes nesse tempo de caos, de dor e tribulação. Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. Coisas que você vai se surpreender. Tenha certeza disso. Será um tempo de renovo na sua vida. Um tempo de mais intimidade com o Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos voltarmos a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de nós, igreja, nos quebrantarmos na presença de Deus e clamarmos por misericórdia. E Ele vai atender a nossa oração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos que estão assistindo esta mensagem. Muitos deles estão fraquejando. Estão com medo, há tantas incertezas, tantas inseguranças, mas nós cremos no que a Tua palavra diz, que a presença do perfeito amor lança fora o medo, lança fora o medo. E hoje nós vimos as declarações do Senhor para a nossa vida, e o Senhor disse, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo seu nome, Tu és meu, Tu és meu. E o Senhor diz para nós, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. E nós cremos na Tua palavra, Senhor. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Obrigado, Senhor, tomamos posse dessa palavra. Visto que você é precioso, diz o Senhor, e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida, não tenha medo. Obrigado, Senhor, pois eu estou com você. Nós oramos em cima da Tua palavra, crendo, Pai, que ela é poderosa, ela é eficaz, ela produz vida. Alcance cada pessoa, cada família, cada lar neste momento, Pai. Eu oro, intercedo pelos meus irmãos, crendo que o milagre está chegando agora em cada casa, em cada lar. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de pedir a vocês que dessem um retorno para nós. Mande fotos, né? Você com a sua família reunida, assistindo aqui esse nosso encontro, envie fotos para nós. Vamos manter esse contato. Lembrando a vocês que durante essa semana nós temos uma programação. Às 22 horas, todos os dias, nós temos uma live em nosso Instagram, que é o @CGSED. @CGSED. Todos os dias, menos na quarta-feira e domingo. Quarta-feira, porque temos o culto, Quartas Convida, que é o culto às 20 horas, todas as quartas-feiras. E aos domingos também não temos as lives, porque temos 2 cultos, tanto pela manhã, tivemos às 10 horas da manhã, e agora às 19. E você pode estar nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, www.youtube.com/portalcomuna.
Você pode acompanhar as mensagens, compartilhe as mensagens, abençoe pessoas que estão precisando ouvir mensagens de fé e de esperança. Faça isso e vai ser uma grande bênção para essas pessoas. Eu creio assim. Tá bom, meus amigos? Aqui eu quero louvar a Deus por vocês estarem conosco, estarem nos acompanhando, louvar a Deus por toda essa equipe aqui que nos acompanha aqui. Ó, gente, até gostaria que pudesse dar uma geral nessa turma toda que nos acompanha, os músicos da Comunidade da Graça, todos eles. Obrigado, gente. Tamo junto. É sempre bom estarmos juntos. A equipe técnica lá em cima, aí toda a turma, todo o time aqui engajado. Estamos aqui para abençoar você. Queremos fazer o melhor. Então, nos vemos nessa semana. Tá bom, queridos? Quero desejar a vocês uma semana mais que abençoada. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Vai nessa fé, o Senhor é contigo, você não precisa temer. Um grande beijo, tenha uma excelente noite, graça e paz.